Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo para vocês mais um vídeo complemento ao que eu fiz algumas semanas, alguns dias atrás, na verdade, que era sobre o fim dos tributos isentos, né, dos dividendos, ou seja, o começo da tributação dos dividendos, tá? Aliado a isso, o que é que provavelmente também deve acontecer, pelo menos foi isso que foi dito pelo ministro da Economia, que é o Fernando Haddad aqui no Brasil, que é o fim do juro sobre capital próprio, ou também mais conhecido como JCP. Isso daqui acende uma preocupação para a gente como investidor, que é o seguinte: algumas empresas usam do artifício do JCP para conseguirem pagar o menor imposto, tá? E por consequência terem um maior lucro. Especialmente grandes bancos, tá? E eu quero trazer hoje para vocês um vídeo aqui falando o que vai acontecer, né? Se é que vai acabar o JCP, quais são os bancos que são mais prejudicados e mais do que isso, trazer a minha opinião ao longo aqui do vídeo do que eu faria, né? O que eu faço nessa situação. Se acabar o JCP, eu deixo de investir nesses bancos ou eu continuo? Fica até o final do vídeo para você saber, certo? Aqui já tá a notícia, tá? Então, adeus JCP, uma pergunta. ABC, ou seja, Banco ABC, BTG, Banco Pan e Banco do Brasil são os bancos que mais remuneram com juros sobre capital próprio. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes, só lembrando, deixa aqui seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, isso ajuda muito a divulgar. Estamos rumo a 100 mil inscritos, tá? Se puder comentar aqui embaixo qualquer coisa, nem que seja obrigado, isso ajuda a engajar também, mandar o vídeo para mais pessoas, beleza? Bora lá. Olha só, gente, há pelo menos 6 companhias de outros setores que só utilizam JCP para distribuir lucros aos investidores desde 2019. Se você não está muito familiarizado, eu explico isso aqui um pouco, basicamente, no meu curso, mas o que acontece, tá? Por que as empresas usam o JCP? Basicamente, é uma prática que vai ajudar essas empresas a diminuírem o quanto que elas pagam de imposto. Por uma questão contábil, né, o JCP acaba entrando como despesa financeira, isso acaba diminuindo ali a linha tributável, tá, na DRE. Você não precisa entender muito isso, mas quem faz parte do curso acaba sabendo. Então acaba diminuindo ali a linha tributável e por consequência você paga um menor imposto. Como os bancos são é o setor, na verdade, que mais paga imposto de renda, eles acabam usando bastante o JCP para conseguir pagar menos, tá? Isso não é uma prática criminosa, não é nada do tipo. É simplesmente o artifício legal que existe que eles usam para fazer isso. E aí acabam remunerando os acionistas através do JCP. Beleza? Olha só, a extinção do JCP deve gerar uma queda no lucro contábil das companhias, visto que diminui o benefício responsável por reduzir a base de cálculo dos impostos, que é o lucro tributário, destacam os analistas da Ativa Investimentos em comentário. Olha só que interessante, eu nunca fiz um vídeo de Banco ABC aqui, mas eu já tenho mencionado para vocês há bastante tempo. Banco ABC é um dos que mais usa JCP e na verdade, além disso, ele só remunera os seus investidores com o JCP, tá? Então isso aí é desde os últimos 5 anos, até fala aqui nesse levantamento, olha, é o que mais utiliza JCP e na média dos últimos 5 anos, juros sobre capital próprio representaram 100% das distribuições feitas pela companhia. Tá? Na verdade, olha, desde 2008, pouco depois de abrir o capital, o ABC só pagou JCP, nunca dividendo. A gente acaba falando dividendo porque é visto da mesma maneira, né? Mas existe essa diferença entre o dividendo e o JCP, ok? Olha só, além do Banco ABC, que é uma das ações que o pessoal tem bastante, até focando para essa questão previdenciária, por pagar de forma consistente, por ter um yield interessante, também tem o BTG aqui, que acaba pagando menos dividendos, isso já é fato, todo mundo sabe, mas que também só pagou juros sobre capital próprio. Temos o Banco Pan, tá? Olha só, 96 por... Opa, calma aí. Aí eu cliquei errado ali. Calma aí, deixa eu voltar. Ó, o Banco Pan, que acabou distribuindo 96,8% via juros sobre capital próprio, e o nosso querido Banco do Brasil, basicamente 92,5% é via juros sobre capital próprio. Os últimos 4,50 ali, em termos de remuneração para acionista, 3,74 era JCP. Então aqui que está, na verdade, entre aspas, o perigo. Qual que é o perigo, tá? É a gente ter uma reforma tributária onde eles trazem o dividendo tributado, onde eles extinguem, ou seja, eles acabam com o JCP e não existe nenhuma outra contrapartida. Bruno, que outra contrapartida é essa que você está falando? É uma diminuição na alíquota de IR, por exemplo. Ao invés de pagar, vamos chutar aqui, mais ou menos 40, que é o caso ali dos bancos, eles acabam pagando menos. Sei lá, vai para 30. Estou chutando números aqui, vai para 25. Entende? E se eles querem acabar com algo que ajuda as empresas a remunerarem seus acionistas e também a pagarem menos imposto, eles precisam contribuir tirando da outra parte.
tá? Então, assim, vamos ser sinceros, o que eu gostaria que acontecesse? Eu não queria que acabasse o JCP, eu não queria que tributasse dividendo. Se isso acontecer, a estratégia previdenciária acabou? Não. As empresas irão ter que ali se movimentar, ver o que acaba fazendo sentido para elas, né, para elas não terem ali prejuízos de certa forma. Só que elas podem acabar distribuindo dividendo e ser tributado, não tem problema. O JCP é tributado, a estratégia funciona da mesma forma. Vamos lembrar disso, tá? O JCP já tem 15% de imposto. Mesmo assim, as empresas acabam distribuindo, a gente é tributado, continua recebendo, continua existindo. Então não tem por que você panicar nesse sentido. Mas aqui a gente tem que olhar o outro lado, tá? Se for o caso de tributar sem tirar da outra contraparte, ou seja, continuando pagando mais imposto, isso vai ferrar com as empresas. E é impressionante, na verdade, como que o governo aqui, esse atual governo, gente, eles não querem estudar cortar gastos, né? Eles querem estudar aumentar a arrecadação. Então eles estão querendo a todo custo aumentar os impostos para arrecadar mais. E eles não querem cortar gastos. Então o que me leva a crer que talvez a gente não tenha essa contrapartida? Porque, de novo, o governo quer tributar para ganhar mais. Se ele tirar da outra parte e ficar no 0 a 0, para que ele vai fazer isso, entende? Então, assim, é uma pena que a gente tenha esse pensamento hoje de gastos e gastos e gastos, enquanto a gente deveria estar olhando para cortar cada vez mais gastos e parar de aumentar os impostos, que são, na verdade, era, na verdade, uma carga tributária altíssima aqui no Brasil. Tá? Então, de novo, são duas preocupações. Como é que vai vir a reforma, que a gente ainda não sabe, e se vier acabar com o JCP, a gente pode ter um impacto sim negativo nos bancos, mas não deixarão de ser boas empresas, não é longe disso, tá? Não vai deixar de ser empresa lucrativa, Banco do Brasil não vai deixar de ser atrativo, pare de ficar emocionado quanto a isso, mas... tá? A gente precisa entender como é que as coisas vão ser feitas aí ao longo do tempo. A estratégia vai sempre funcionar. Eu vou manter aplicando aqui sempre nos dividendos, nas empresas que pagam de forma consistente, sempre visando a renda passiva. Se tiver o imposto, paciência, mas a estratégia continua. E vai lembrar, tá, gente? Quando o Luiz Barsi lá atrás acabou fazendo a estratégia, acabou escrevendo, acabou criando todo esse projeto, o dividendo era tributado. A gente já tinha, né, na verdade, essa realidade. E a estratégia está aí, está viva. Teve esse ponto positivo, né, de agora ser isento de IR, mas se voltar, paciência, a gente vai ter que lidar com isso. É aquilo que eu sempre falo. São duas certezas na vida, né? Uma delas é a morte e a outra delas é que vai vir imposto em algum momento. É uma pena. Eu gostaria que o governo cortasse gasto e diminuísse o imposto, tá? Mas nem tudo que eu quero é o que acaba acontecendo. Beleza? Gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha ficado um pouco mais calmo. De fato, a gente pode ter essas empresas sendo penalizadas um pouco mais. Existem alguns outros setores, se você for usar aqui, por exemplo, o setor de telecom, como ele é muito capital intensivo, ele também acaba usando bastante JCP, então se você tem Vivo, por exemplo, com o fim do JCP, pode sim ser ali prejudicado de certa forma, mas as empresas sempre acabam dando um jeito, tá? A gente sempre acaba levando e conseguindo alternativas, conseguindo sair dessas situações, tá? E é isso que a gente vai acabar vendo e analisando ao longo do tempo, se é que a proposta vai sair conforme isso que está sendo falado aqui. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui.